Olá, depois de 5 anos afastado da literatura, o escritor Carlos Eduardo Novaes está de volta. Ele acaba de lançar o romance Redemptores, a saga do Cristo desaparecido. Uma narrativa que mistura aventura policial com farsa picaresca. E nossa conversa transita por todos estes temas. Na dica de leituras, nossas inovações poéticas na análise dos volumes Roteiro da Poesia Brasileira, anos 60, organizado por Pedro Lira, e anos 90, organizado por Paulo Ferraz. O Leituras começa agora conversando com Carlos Eduardo Novaes. Carlos, você está lançando Redemptores, a saga do Cristo desaparecido, que é um romance, mas você ficou aí uns 5, 6 anos sem escrever literatura a rigor, né? Quer dizer, como é que foi essa pausa? É verdade. Eu bati uma bolinha só escrevendo uma crônica ou outra, mas eu passei uns 6 anos lá, tinha sido convidado, uma proposta irrecusável para ir para Estácio de Sá, Universidade de Estácio de Sá, e eu fui para lá trabalhar com o Dr. João Shoa, que era o dono da Estácio na época, e me afastei da literatura, não tinha tempo nem cabeça para juntar as coisas. Depois ele vendeu a Estácio, eu saí de lá, me afastei e resolvi voltar a escrever, e já tinha essa ideia na cabeça que vinha remoendo aqui os meus miolos há algum tempo, fazer um livro sobre o Rio de Janeiro. Quer dizer, a ideia era de fazer um livro em que o Cristo sumisse, contar uma história que o Cristo sumisse. Depois eu vi que contar uma história só que o Cristo sumisse não daria, eu tinha que botar o Rio de Janeiro dentro dessa história. Agora, você no livro retoma a crônica carioca, né? Quer dizer, essa coisa da vida do Rio de Janeiro, né? Claro que com essa nova visão do Rio, né? O Rio do século XXI, mas bem com todas aquelas características do Rio de Janeiro. O Rio é o grande personagem do livro. Sim, eu acho que o Rio é o grande personagem, acaba sendo o grande personagem do livro, né? Na verdade, eu chamo inclusive o livro, não oficialmente, mas eu chamo de tragicomédia carioca, né? Porque é um grande mural, é um grande painel sobre a cidade do Rio de Janeiro. O livro, na verdade, se apoia em 3 tramas que se entremeiam, né? E carregam a história até o final, que é o sumiço do Cristo, a crise e as dificuldades conjugais do detetive, do Jaime Trent, com a mulher, e a paixão pela vizinha, que é uma outra vertente, e a questão política, né, da eleição de um prefeito do Rio de Janeiro com o Cristo sumido. O cara é candidato à reeleição e cadê o Cristo? Não vai ser reeleito nunca, né? Quer dizer, essa foi a parte que me custou menos trabalho criar, porque foi só reproduzir algumas atividades de alguns dos nossos políticos. Você é interessante, porque em toda a sua trajetória como cronista, como escritor, sempre o Rio de Janeiro teve muito essa presença muito marcante. São 2 coisas muito marcantes na sua carreira. Essa presença do Rio de Janeiro e aquela literatura, o texto ágil, o texto dinâmico, o texto que vai sempre enredando as histórias, emendando as histórias. Quer dizer, é o cronista ainda que está mais presente no romancista também. Não tenha dúvida. E eu acho que o meu romance, eu só não, alguns leitores que também viram o livro, leram, me disseram isso, mas esse romance aqui parece as suas crônicas. Eu digo, sim, mas não podia aparecer as crônicas do Luiz Fernando Veríssimo, né? Porque saíram, essa criatividade toda, essa criação toda saiu de dentro de mim, tem que se parecer comigo. Agora, tem um ritmo e tem uma exposição de crônica no livro, né? No Redemptores, embora seja um grande romance aí de 350 páginas que nem todo mundo está disposto a ler. Agora, com relação ao Rio de Janeiro, é porque eu sou um carioca de plantão, né, Maurício? 24 horas por dia, que nem farmácia de plantão. E é curioso porque este amor pela cidade, pelo meu berço, tanto que o livro é dedicado ao Rio, o meu berço e meu túmulo, ele surgiu quando eu fui para a Bahia. Eu fui morar 10 anos na Bahia, me formei em Direito lá,
E quando eu me afastei do Rio, é que eu me dei conta do que representava, garoto ainda, eu fui trabalhar na Petrobras com 18, 19 anos, lá em Mataripe, depois é que eu fiz o curso de Direito, saí da Petrobras e fui fazer o curso de Direito. Mas aí eu me dei conta daquele buraco que ficou na minha vida, né? Os meus amigos da época, o Rio de Janeiro da época, e a minha paixão pelo Rio aumentou com a distância, com a ausência do Rio da minha vida. Há uma trama policial que acho que é a principal trama do livro, claro, né? Quer dizer, é esse jogo. E é interessante porque você resgata a linguagem mais tradicional do romance policial, aquela coisa da Agatha Christie, do Sherlock Holmes, de sempre estar, Conan Doyle, né? De sempre estar favorecendo o leitor com algumas pistas, nem sempre muito honestas, né? Quer dizer, como é que foi essa trama também? Isso eu também já ouvi de leitores, né? Que uma amiga minha dizendo que ela ia lendo o livro e ia antecipando algumas conclusões que nunca correspondiam ao que ela estava pensando, né? Porque foi uma coisa que nasceu naturalmente. Eu nem fui nem tenho sido ao longo da vida um grande leitor de romances policiais, quer dizer, li alguma coisa, gostava muito de George Simenon, gosto ainda, li alguma coisa da Agatha Christie, de Conan Doyle, mas não sou um aficionado. Se tiver que fazer um programa sobre romance policial, você chama outro, porque eu não tenho condições de falar muito a respeito. Mas eu fui criando a trama, ela foi surgindo naturalmente, porque é uma coisa curiosa, o romance, não é? Chega um determinado momento que parece que os personagens vão conduzindo a história. Não é? Eles parecem que eles vão criando pernas, vão criando volume e eles passam a conduzir a história. Quer dizer, eles ajudam. Isso é o que eu estou dizendo, não deve ser novidade para você, nem para os telespectadores, porque muita gente, muitos autores já disseram isso antes de mim, mas é verdade. Toda vez que eu escrevo um romance, eu percebo isso. Claro que na crônica não dá, não é? O personagem ainda num conto também não dá, porque é muito fugaz, é muito rápido, mas o romance, que é uma coisa elaborada, que vai longe e que você tem a oportunidade de construir o personagem em detalhes, ele acaba conduzindo a história. Então, eu acho que foi o Jaime Trent que criou toda essa confusão, o personagem. Que é um personagem interessante, porque ele é um anti-herói, né? Ele ali sempre deu um pouco errado na vida e tal, tem um casamento ruim. Isso. E, de repente, ele começa a se deparar diante de um grande caso e diante de uma grande paixão, né? Ao mesmo tempo. Aí que embaralha a vida dele toda. É verdade. As coisas surgem concomitantes, não é? A grande paixão e o grande caso que ele não esperava nunca, porque, como ele diz no livro, a única vez que eu tive que correr atrás de alguma coisa desaparecida foi de uma múmia egípcia que estava no Museu Nacional, que o faxineiro levou porque a mãe dele, o irmão dele, tinha sido carbonizado por traficante e ele queria dizer que não foi bem assim e levou a múmia para botar no lugar do irmão. Eu até hoje eu me divirto muito escrevendo, eu até hoje acho graça nessa história do cara que roubou a múmia egípcia lá do Museu Nacional e botou lá, e o Trent foi descobrir a múmia sendo velada lá na Baixada Fluminense. Porra. Agora, você trabalha também com elementos interessantes, coisas muito atuais do Rio de Janeiro, os problemas de trânsito, os problemas com os traficantes, os problemas... Enfim, as questões políticas, né? Há uma cena interessante em que a mãe do prefeito liga para ele para reclamar o sumiço da lixeira, né? Você já perdeu 6 votos aqui, sei lá, né? Quer dizer, como é também trabalhar com esses elementos que estão aqui no dia a dia, no contexto? Maurício, isso eu garimpei muito das minhas crônicas, quer dizer, não é que eu fosse lá reproduzir o que estava escrito nas crônicas, mas
quer dizer, a minha vida de jornalista, de escritor, ela passa por isso tudo, né? Eu já escrevi sobre tudo isso, sobre o trânsito carioca, sobre a política carioca, sobre a vida carioca, sobre os desencontros afetivos cariocas, quer dizer, eu já escrevi sobre tudo isso. Era uma questão apenas de arrumar as coisas dentro da trama para conseguir dar curso e sequência à história. Quer dizer, tanto que eu, quando terminei o livro a primeira vez, eu me lembro que eu mandei o livro para a Isa Pessoa, que era diretora editorial já não é mais, da Objetiva, e ela recusou o livro, porque disse que o livro estava muito confuso, e realmente foi ali que me deu um estalo. E eu reli o livro, achei que ela tinha toda a razão, cortei 40 páginas do livro, e ele ainda está com 350. E aí apareceu um outro livro, porque essas partes que eu cortei eram as partes que estavam criando confusão. Aí a Record se interessou, o Planeta se interessou, mas eu acabei acertando lá com a Record, que a Luciana Vilas Boas trabalhou comigo no Jornal do Brasil muitos anos, somos amigos, acertamos com ela e saiu pela Record. E eu não tenho queixas, eu acho que o livro está na rua, né? Está na estrada. E você trabalha também com personagens bem definidos, né? Quer dizer, a mulher sedutora, né? O político no todo jogo de cintura, né? Quer dizer, aquele assessor sempre disposto a todas as benesses que o patrão pede. O próprio detetive, que tem essa coisa meio desajeitada do detetive particular, né? Quase com estereótipos, né? Quer dizer, são personagens assim também muito próximo àquilo que o Jorge Amado fazia com os personagens da Bahia, né? Quer dizer, você trabalha os personagens cariocas muito naquela linha do Jorge. É verdade. Quer dizer, é uma coisa que eu gosto de desenvolver é o personagem, exatamente por isso. Porque desde o primeiro romance eu acabei descobrindo que ele me ajuda. Quanto melhor quanto melhor definido ele estiver, quanto melhor mais desenvolvido for o perfil dele, ele vai me ajudar a escrever o livro, né? Então, eu capricho, né? Digamos, eu tenho um cuidado para desenvolver os personagens. Claro, os políticos não me deram muito trabalho, até porque eu me apoiei muito no tempo em que eu fui secretário de Cultura aqui da cidade do Rio de Janeiro, na época do governo do Marcelo Alencar, início dos anos 90. Eu fui secretário de Cultura. E aquilo me ajudou muito, me deu muito conteúdo e material para eu botar no livro. Aquelas reuniões de secretariado com o prefeito e tal. É tudo muito em cima do que aquela coisa do cara que está sempre querendo dar palpite, não é? Para mostrar serviço ou trabalho para o prefeito. Tem uma cena no livro que eu adoro, que é aquela cena quer dizer, isso não é exatamente uma reunião de secretariado, mas a cena em que aqueles representantes da multinacional vão oferecer para botar uma garrafa de Coca-Cola. E o assessor do prefeito traduzindo, o quê? O senhor falou uma garrafa de Coca-Cola? Eu acho que eu não me fiz entender. Eu estou dizendo uma garrafa de Coca-Cola do tamanho do Cristo. 30 metros. Eu gosto muito daquela cena, pô. Mas essas articulações todas políticas do secretariado com o prefeito, eu tirei da minha própria experiência pessoal.